Fala galera, beleza? Hoje vamos falar a respeito de algumas provas em espécie que há no nosso Código de Processo Penal. Veja, o Código de Processo Penal ele prevê inúmeras provas em espécie, como exames periciais, interrogatório do réu, testemunha, acareações, documentos. Então existem inúmeras provas em espécie que pode ser realizado no nosso processo penal. Ora, primeiro que a gente vai comentar a respeito dos exames periciais. Então, o que seria esse exame pericial? Exame pericial é um estudo elaborado por uma pessoa que tem um conhecimento técnico a respeito de algo. Ora, o juiz que é aquela pessoa que vai julgar o processo, que vai analisar aquelas provas produzidas no processo, ele tem um conhecimento jurídico, entretanto ele não tem a capacidade de entender de tudo, Então ele precisa de utilizar-se de pessoas que têm esse conhecimento técnico para se basear. Perceba, o juiz não está adstrito à conclusão feita por um perito, certo? O juiz não está obrigado a julgar com base naquela conclusão do perito, beleza? Mas muitas vezes acaba o perito ilustrando, fundamentando, justificando a conclusão, é justificada sempre. Então por isso que muitas vezes o juiz acaba julgando com base no que foi analisado, que foi periciado, com base como o perito concluiu. Então o perito é essa pessoa que tem esse conhecimento técnico. Então num processo ele pode haver inúmeras perícias sendo realizadas por inúmeros peritos. Por quê? Eu posso ter em um só processo uma perícia a respeito de um computador, uma perícia contábil. Então existem inúmeras hipóteses para ser realizada a perícia, Porque o perito é aquela pessoa que tem esse conhecimento técnico para analisar algo. Então hoje o nosso processo, em um processo precisa apenas de um perito, se for algo específico, apenas um perito assina, não há mais necessidade de dois, então apenas um assina. E nos locais em que eu não tenho esse perito oficial, aí sim que eu precisarei utilizar-se de dois peritos não oficiais, que irão prestar o compromisso. São pessoas com capacidade técnica, formado, com capacidade técnica que irão prestar o compromisso perante o juiz. Então perceba que esses exames periciais eles são bastante importantes, no processo penal, ok? Então a gente tem o exame de corpo de delito como uma espécie também de exames periciais, Então perceba que o exame de corpo de delito é aquele exame que eu faço quando eu tenho o corpo, quando eu tenho um objeto. Mas eu também, isso é o exame de corpo de delito direto, mas eu também posso utilizar-se do exame de corpo de delito indireto, quando eu não detenho um corpo, mas eu posso me utilizar-se de uma testemunha, de uma fotografia, de uma outra perícia para chegar a uma conclusão. Lembre-se daquele caso do goleiro Bruno. Ele não houve o corpo, não havia o corpo da vítima, mesmo assim ele foi condenado por um crime de homicídio. Por meios indiretos foi concluído que houve a prática daquele crime, certo? Perceba então, inclusive, que a confissão do réu nos crimes que deixam vestígios não suprime o exame de corpo de delito, certo? Não dispensa o exame de corpo de delito, é obrigatório o exame de corpo de delito em todos os crimes que deixam vestígio. Agora, na falta do corpo de delito, eu posso utilizar-se de outras provas, como a prova testemunhal. Ora, então eu tenho exame de corpo de delito, eu posso ter um exame necroscópico, Então é necessário, a depender da situação, ser periciado, no caso de morte violenta, ser periciado aquela vítima, descobrir qual foi a causa da morte, descobrir como foi a forma da violência. Isso tudo é importante para você chegar a uma busca na verdade real, Há a possibilidade também de exumação do cadáver, muitas vezes como as circunstâncias não estão muito esclarecidas, houve dúvida no decorrer do processo, é preciso exumar aquele corpo para que seja feito periciado, certo? Então temos esses exames periciais. Além disso, no processo penal também há a figura do assistente técnico. As partes, Ministério Público, querelado, pode contratar um assistente técnico, ou seja, é uma pessoa que é contratado pela parte, pela parte interessada, também para fazer a sua análise pericial. Veja então o seguinte, que o perito do juízo, seja ele oficial ou não oficial, é um perito imparcial. Entretanto, o assistente técnico, essa pessoa que ela é contratada, ele já não goza dessa imparcialidade, Até porque há uma contratação. Então, normalmente,
os assistentes técnicos, eles são contratados muitas vezes para contestar, para fazer uma análise de uma forma para beneficiar quem está o contratando. Beleza? Então esses são alguns dos exames periciais que nós temos no nosso Código de Processo Penal. Agora vamos falar um pouco do interrogatório do acusado. Perceba que o interrogatório do acusado é um meio de prova como um meio de defesa. Veja que o interrogatório do acusado é um momento no processo penal importantíssimo. Importantíssimo porque, tendo em vista que é nesse momento que o acusado, o réu, ele vai falar, ele pode falar. Perceba que o réu, ele não é obrigado a falar, certo? Ele não é obrigado a falar. O juiz, inclusive, ressalta no momento de iniciar o interrogatório, fala: a partir desse momento o senhor tem o direito de permanecer calado, e esse seu silêncio não importará na sua confissão, não importará em assumir culpa, não, é o direito dele. Então, o interrogatório do réu tanto é um meio de prova, né, porque o réu nesse momento ele pode dizer que foi ciclano, beltrano, que ele não estava naquele dia, naquele horário, quando houve a prática daquele crime, mas também então é um momento também de defesa, porque ele está se defendendo. A partir do momento que ele aponta que foi outra pessoa que não estava naquele lugar, ele também está se defendendo. Então, o interrogatório do acusado é um momento importantíssimo no nosso processo penal, certo? Inclusive, o juiz ele é obrigado a intimar o réu para o interrogatório, salvo se for um réu revel. E sempre o réu, seu interrogatório, em qualquer momento da audiência, ele sempre deve estar acompanhado do seu advogado, né, para garantir o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, o interrogatório do réu é um momento importantíssimo para o processo penal. E outra coisa, nos procedimentos comuns, ordinários, sumário, sumaríssimo, tribunal do júri, o réu ele sempre vai ser interrogado no final, depois de ter sido ouvidas testemunhas de acusação, testemunha de defesa, perícias, acariações, peritos, acariações. Por quê? Tendo em vista que o réu precisa saber tudo que foi provado contra ele, para que ele se defenda. Então é por isso que o réu no processo penal ele vai ser interrogado no final de ter produzido todas essas provas. Beleza? Então, isso nos procedimentos como ordinário, sumário, sumaríssimo, tribunal do júri. Ora, então, o interrogatório do réu gosta de algumas formalidades. É preciso algumas formalidades no interrogatório do réu. Por exemplo, é um ato público, né? Todos vocês sabem que o processo ele é público, salvo aqueles que tramitam em segredo de justiça. Então, é um ato público. Outra questão, no interrogatório do réu, né, se ele tem interesse em falar, perceba que ele vai falar, né? Não é o advogado que fala por ele, é o réu que expõe, o juiz pergunta e o réu responde, ok? Então, é um ato personalíssimo. Acontece o seguinte, que o juiz ele é obrigado, antes de iniciar o interrogatório do réu, o juiz é obrigado a oportunizar o advogado do réu, orientá-lo o que ele deve falar, como é que ele deve falar. Então, a orientação sim, também é obrigada, o juiz oportunizar essa orientação do defensor para o réu. Perceba que o interrogatório do réu, o interrogatório do acusado, né, no nosso Código de Processo Penal prevê que deve ser realizado nos estabelecimentos prisionais onde está custodiado, onde eles estão custodiados se estiverem. Acontece que na prática a gente sabe que as audiências são realizadas nos fóruns criminais, até por garantia dos juízes, promotores, defensores, servidores como um todo, ok? E também há uma situação também da possibilidade de ser realizada por videoconferência, né? A situação de risco, da garantia da ordem pública, o risco de fuga, é um réu que gera bastante temor à população, às vítimas, às testemunhas. Então, nesses casos também é possível uma videoconferência. Perceba o seguinte, a grande questão da videoconferência é garantir que a interlocução do réu com o seu defensor. Inclusive, o nosso Código de Processo Penal prevê que na audiência por videoconferência é exigido que eu tenha um defensor onde o réu está no estabelecimento prisional e um defensor no local onde ocorrerá a audiência para ter essa conversa também com o juiz e o promotor. Então perceba que é preciso
a tecnologia está aí, mas também é preciso também resguardar os direitos do réu. O réu tem que ter essa conversa livre entre seu defensor, então não pode ser violado. Então, por isso que a lei exige que, no caso de uma audiência por videoconferência, tenha um advogado, um local, estabelecimento prisional e um advogado onde está ocorrendo a audiência, onde está presente o juiz e o promotor, certo? Ora, em regra, o interrogatório do réu vai ser da forma oral, o réu vai ser perguntado pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo seu advogado, e ele vai responder de forma oral. Só se ele tiver a impossibilidade de falar, que aí vai ter as pessoas, depender, vai ter um tradutor, se for um estrangeiro, né? Vai ter essas situações. Ora, o interrogatório do réu também é individual, por mais que tenha corréus, cada um vai ser ouvido separadamente, ok? Então há uma individualidade no interrogatório do réu. Outra coisa, quem vai presidir a sessão vai ser o juiz, né? Então muitas vezes o réu não repete o que ele falou na delegacia, ele fala totalmente diferente na justiça. Ora, o que importa é perante o juiz, né? A prova é produzida perante o juiz, é o princípio daquela garantia da jurisdição. Então, o que importa é o que foi produzido perante o juiz e não no inquérito policial, porque o inquérito policial é um ato de investigação. Outra coisa, há uma espontaneidade, né? Até porque no inquérito era inquisitivo, na justiça você tem um contraditório para a defesa, então é algo espontâneo. Estamos na Constituição Federal de 88, há uma garantia, né? As pessoas têm garantias e direitos, então há uma espontaneidade. O réu ele só responde o que ele quiser, ele tem o direito de permanecer calado, certo? Então é uma espontaneidade, ele fala se ele quiser. Ora, então perceba que o interrogatório do réu ele vai ser dividido em duas fases. A primeira fase desse interrogatório vai ser a respeito o nome dele completo, o nome da mãe, filiação, né? Estado civil, onde residência, onde trabalha, se trabalha, escolaridade, se já foi preso, processado, pronto. Essa é a primeira fase. Acho que serão perguntas pessoais do réu. E esse daí ele vai ter que responder. Já a segunda fase é a fase que se pergunta a respeito do crime propriamente dito que está sendo apurado naquele processo. Aí o juiz, antes de iniciar as perguntas, o juiz vai esclarecer, vai informá-lo que ele, a partir daquele momento, ele tem o direito de permanecer calado, se ele quiser. Então perceba que o conteúdo do réu é dividido nessas duas fases. Primeira fase, só pergunta de cunho pessoal, que ele é obrigado a responder, e a segunda fase vai ser a pergunta propriamente do fato concreto, o que ele tem a ver, o que ele sabe, o que ele fez, por que ele fez, esse tipo de situação, beleza? Ora, vamos passar para outro meio de prova, as testemunhas, né? As testemunhas são as principais provas que reside, que encontram-se presente nos autos de um processo penal. Todavia, também é uma prova também mais perigosa, porque a testemunha traz muito perigo, muito mais quando você não sabe o que ela pode falar. Então isso é perigosíssimo. Só ouça uma testemunha se você sabe com certeza o que ela tem de falar. E também se você tem a certeza que ela sendo perguntada por o juiz alertando que ela não pode mentir sob pena de praticar o crime de falso testemunho, ela não ficará nervosa, né? Ela não irá gaguejar, e que isso vai gerar inúmera confusão no processo. Então a testemunha é um meio de prova importante para o processo penal, que é mais utilizado, todavia é um meio de prova bastante perigoso. Tem que ter bastante cautela, cuidado no momento de arrolar uma testemunha e ouvir essa testemunha. Ora, então, testemunha tem como característica, né, vai ser produzida perante o juiz. Então, as testemunhas, quem arrola tem o direito de perguntá-la primeiro, depois passará para a defesa, perguntar se foi a testemunha da acusação, e depois o juiz, caso o juiz tenha algumas dúvidas a respeito, também irá perguntar. Perceba que no processo penal tem uma diferença do processo civil e processo trabalhista. No processo penal, as partes elas perguntam diretamente, não há essa participação do juiz, né? Então, se você quer perguntar para a testemunha onde ela estava naquele dia, você pergunta diretamente: a senhora estava onde nesse dia? Você não vai passar essa pergunta para o juiz, para depois o juiz perguntar à testemunha, certo? Então,
essa testemunha você pergunta diretamente. Então, a participação do juiz, normalmente também os depoimentos das testemunhas são orais, salvo se ela também tiver uma dificuldade em falar, não falar a língua do nosso país, né? Mas salvo isso, há uma oralidade. Outra coisa, o que você pergunta para a testemunha é algo objetivo. As provas, né, só interessam o que ela tem a falar a respeito daquele processo que está sendo julgado. Não preciso questionar algo que nada tem a ver com o processo. Então as perguntas elas são objetivas. Outra coisa, a testemunha ela não tem o porquê dar o seu juízo de valor, salvo se for algo muito intrínseco à resposta, mas fora isso ela não pode dar o juízo de valor. Ela tem que responder de forma objetiva, sim, não, azul, preto, branco, estava com arma, sem arma, foi faca. Ora, são coisas objetivas que ela tem a responder e não dar o seu juízo de valor. As testemunhas também serão ouvidas individualmente, né? Então cada uma separadamente, inclusive se ela tiver um temor perante o réu, ela pode informar isso ao juiz e o juiz irá retirar o réu dessa sala de audiência, ok? E mais o advogado do réu estará presente até para garantir o contraditório e a ampla defesa. Perceba, outra característica desse depoimento das testemunhas é a retrospectividade. Repare que a testemunha ela vai falar de algo que aconteceu no passado, né? Então, muitas das testemunhas vai falar de que aconteceu. Então, imagine uma testemunha que ouviu um roubo. Então, ela vai ter que lembrar como foi aquele roubo, o que ela viu daquele roubo para contar, né? Salvo as testemunhas abonatórias, que são testemunhas de conduta que vão falar a respeito da conduta daquele réu, ok? Ora, então existe inúmeros tipos de testemunha, né? Existe aquela testemunha direta, aquela testemunha que viu o fato, como aconteceu o fato. Também tem aquela testemunha indireta, aquela que ouviu de alguém falar que aquele fato aconteceu dessa forma. Perceba. E aí, professor, qual o peso dessa testemunha? Ora, essa testemunha, repare, essa testemunha ela não tem tanto peso, mas ela pode influenciar, né? Ela pode influenciar o juiz diante de todas as outras provas que levam a esse mesmo fato, né? Perceba que o juiz ele julga com o convencimento, né? O juiz julga com o convencimento, então nada pode ser desprezado para o juiz, né? Tudo tem que ser apreciado. Nós então temos as informantes, são aquelas pessoas que não podem prestar o compromisso de falar a verdade, né? São aquelas pessoas que têm a ligação direta com o réu ou com a própria vítima, né? Essas são as pessoas que o seu depoimento não vai estar dissociado de uma imparcialidade. Então essas testemunhas são consideradas informantes, não vai prestar o compromisso. Temos a testemunha abonatória. Essas são as pessoas que vão falar sobre a conduta. São pessoas que não viram o fato, mas vai falar que aquela pessoa, aquele réu, um menino bom, vai para a igreja, trabalhador, respeita o pai, a mãe, todas as senhoras da rua. Então, são essas pessoas que são chamadas de testemunhas abonatórias. Testemunhas referidas. Testemunhas referidas são aquelas pessoas que foi citado o nome daquelas pessoas no processo e o juiz, por entender a necessidade de ouvi-las, o juiz vai intimar. São as chamadas testemunhas referidas. Então, eu falei que existem pessoas que podem recusar, né, esse direito, né, de prestar o depoimento em juízo. São pessoas que não gozam dessa imparcialidade, né, em razão do seu parentesco, da relação familiar. E tem outras pessoas que são impedidas em razão da sua função, cargo, ministério. Por exemplo, o advogado, né? O advogado ele há uma relação de cliente e advogado, né? Então ele goza desse conhecimento daquela pessoa, então ele não pode ser obrigado a prestar um depoimento contra aquele seu cliente. Há um sigilo profissional, o padre, né? Então essas pessoas elas são impedidas de ser testemunha de um processo. Ora, então no procedimento comum ordinário, sumaríssimo, tribunal do júri, primeiro vai ser ouvida a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa, certo? Então elas irão comparecer, serão intimadas, né? Normalmente são intimadas como regra no processo penal pessoalmente, mas as partes podem dizer que elas irão independente de intimação, vão comparecer, lá serão
perguntadas, primeiro por quem arrolou, depois pela outra parte, depois por o juiz, e irão ser perguntadas de forma objetiva, certo? Então perceba também que as testemunhas também pode ser ouvida por carta precatória, né? Imagine que ela não mora nessa cidade que onde está tramitando o processo, então vai ser intimada por carta precatória ou rogatória se ela mora no exterior. Ora, muito se discute a respeito do momento de arrolar, né? Então, inúmeros doutrinadores falam que o melhor momento de você, o momento de você arrolar é no primeiro momento que você fala no processo. Então, para o Ministério Público seria no momento do oferecimento da denúncia e para a defesa seria no momento da apresentação da resposta à acusação. No procedimento comum ordinário, nós temos até 8 testemunhas, sumário até 5, sumaríssimo 3. Tribunal do júri nós temos na primeira fase 8 e na segunda 5. Então você pode arrolar as testemunhas. Então, por precaução, é melhor que essas testemunhas sejam arroladas no primeiro momento que fala-se no processo, para a acusação na denúncia, na queixa-crime, e para a defesa na resposta à acusação. Ok? Então, um forte abraço, até a próxima.